Agora, sobre essa discussão, ainda ontem, o presidente Lula, durante um evento, evitou comentar sobre a situação de Jair Bolsonaro e afirmou apenas que isso é um assunto da justiça e que ele não vai se meter nisso. A fala foi feita após uma reunião com líderes no Chile. A gente vai ver agora a fala. Eu acho que é um problema da justiça. Eu não vou dar palpite sobre a questão da justiça. Ele está sendo julgado, está sendo denunciado, ele pode ser absolvido, ele pode ser culpado, é um problema da justiça. Eu não me meto nisso. Então, hoje, uma contagem regressiva para os advogados se manifestarem, enviarem essa justificativa para o Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro Alexandre de Moraes receber o que deve acontecer, ele vai enviar esse documento para o Procurador-Geral da República ver, analisar se ele está convencido dessa justificativa. Se o Supremo não se convencer, aí aguardar qual será a reação do ministro relator Alexandre de Moraes. Márcia. Bruno, o que tem se comentado entre os aliados, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, é que Jair Bolsonaro tem dito que não foi ele que fez as publicações nas redes sociais, que são as pessoas, são a imprensa que está fazendo, colocando os vídeos dele. Então, a justificativa que seria dada pelos advogados seria essa, que não é o próprio Jair Bolsonaro que está usando as redes, e sim terceiros, e que ele não teria responsabilidade sobre a atitude de terceiros. Essa é uma das justificativas que está sendo aí comentada nas redes sociais, que também seria utilizada pela equipe de Jair Bolsonaro. Agora a gente chama aqui para conversa novamente, além de você que pode dar a sua opinião no 11 913 25 80 55, as nossas comentaristas, a Priscila Silveira e a Luana Tavares. Começando pela Luana agora, a gente viu, Luana, uma fala muito emblemática do presidente Lula agora há pouco, se eximindo de qualquer responsabilidade e dizendo que isso está com a justiça. Isso é bem uma atitude de um presidente que não quer interferir no judiciário, né? Sim, Márcia, pelo menos o que fica evidente é que ele não quer colocar ali uma opinião, ou colocar uma avaliação sobre o processo de forma a apresentar também o resultado que ele está obtendo com todo esse cenário. Desde que essa situação se configurou, a última pesquisa que nós tivemos em relação à aprovação do governo melhorou. Então, o governo sabe, e o presidente sabe que essa situação está sendo positiva, de um modo geral, politicamente, isso olhando do ponto de vista político-eleitoral, apesar de entender as consequências drásticas que a economia vai sofrer e que ele mesmo, como presidente, vai ter daqui para frente por todo o cenário que envolve a questão ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a postura dele, provavelmente sob orientação também ali das pessoas da sua comunicação, foi correta, tanto considerando um presidente da República diante de um cenário que não lhe cabe realmente intervir, mas também como um pré-candidato ou possível pré-candidato à reeleição em 2026. Priscila Silveira, em relação ao posicionamento de Jair Bolsonaro e essa narrativa de perseguição, você acredita que ela vai continuar sendo usada até o ano que vem e que Bolsonaro vai manter-se dizendo que será candidato? Sim, Márcia. Além desse argumento de perseguição, a gente percebe que nesse atual cenário, se for decretada a prisão preventiva dele, como poderia ser um desdobramento da violação dessas medidas cautelares que foram impostas a ele, essa narrativa traz, todas as vezes que a gente tem uma pessoa passando por alguma espécie ali de dificuldade ou algum problema na sua liberdade, no seu direito de ir e vir, isso faz com que as pessoas se solidarizem de alguma maneira. E não seria diferente, num cenário polarizado, como a gente observa aqui com relação à política atual, ao atual cenário no nosso país, de que essa narrativa trouxesse ou de volta pessoas que teriam ali saído, abandonado a ideia do bolsonarismo versus lulismo. Eu acho que esse cenário traria, na opinião do atual, na verdade do ex-presidente, proximidade dentro dessa problemática envolvendo ali um coitado, Eu acho que essa narrativa traz muitas pessoas, mas é importante a gente lembrar também, Márcia, que se ele se manifesta, uma dessas cautelares é de que ele não fizesse isso vai ser discutido hoje pela defesa dele, que foi acionada
pelo ministro Alexandre de Moraes para justificar, como você disse anteriormente, não ter sido ele ou se foi, a fim de que outras medidas cautelares possam ser dadas ainda mais. É importante a gente esclarecer aqui para a nossa audiência que muitas foram dadas, inclusive foi dos fundamentos do ministro Fux ao não concordar ali com as cautelares no seu voto, dizendo que elas seriam excessivas e, entre outras coisas que podem ser dadas, ele pode decretar a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, bem como também cumular ainda mais outras cautelares que são diversas da prisão, conforme autoriza o Código de Processo Penal. Não sei o que ele fará, a gente precisa aguardar, na verdade, as alegações trazidas de fato pela defesa do ex-presidente, justificando ou não a violação da medida cautelar imposta, para que então o ministro tome a decisão. Penso que neste atual cenário possa ele cumular ainda mais, né, se é que ainda existentes outras cautelares, ou eventualmente, numa maneira ali excepcional, decretar a prisão preventiva, que também seria possível. Márcia. Perfeito, Priscila. Muito obrigada pela sua análise.